Volume também, volume, teste, tudo certo? Olá, meu nome é Tiago e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, vou tentar ser o mais rápido possível, sobre au pair. Bem, eu sou homem, então não posso falar tantas coisas assim de au pair, né, porque não tem essa parte feminina na história. Então, por isso que eu convidei uma pessoa para estar aqui, na verdade, duas pessoas para estarem aqui, para poder falar um pouco mais sobre a experiência delas no programa de au pair. Então, a primeira é a Carol. Olá, meninas! A Carol está aqui. A Carol veio falar um pouquinho sobre a experiência que ela teve no au pair. E tem umas coisas curiosas que eu estava falando com ela aqui, que eu queria que ela falasse para vocês. Bem, vamos começar por onde você morou. Fala para nós, Carol. Eu morei em 2 lugares, porque eu passei um ano numa família e o segundo ano foi em outra família. Então, o primeiro lugar que eu morei foi no estado da Geórgia, numa cidade super pequenininha, que normalmente nunca ninguém ouviu falar, chamada Agasta. Ela fica quase na divisa com a Carolina do Sul. Então, eu era assim, a única brasileira da cidade, o que foi muito positivo, porque meu inglês em poucos meses melhorou. E aí acabou que a família não precisou mais de mim. E aí, o segundo ano, eu fui para outro estado, que é o de Minnesota, e eu fiquei na cidade de Minneapolis, que daí já era uma cidade grande, com bem mais estrutura e é mais conhecida. Mas me fala um negócio, você fez 2 au pairs, você mudou de família dentro de um programa ou você fez 2 au pairs? Eu fiz um programa só, e o que acontece no programa de au pair? Você vai pelo mínimo de 1 ano, e aí tem a possibilidade de você estender mais 6 meses, depois de mais 6 meses. E aí o que aconteceu comigo foi que a família que eu estava, minha primeira família, não ia precisar mais de uma au pair, a avó ia se mudar, ia vir morar na casa com a família, então elas não iam precisar mais de mim, mas eu queria continuar no programa. Aí a minha coordenadora falou, você quer ir para outra família? Eu falei, sim. E aí, eles, em 2 semanas... várias famílias começaram a entrar em contato comigo e eu escolhi aí outra para ficar mais 1 ano. Agora está entendido, você fez 2 au pairs. E como é que era essa família? Fala para nós, qual era a configuração dela, quantas crianças tinham, o que o pai fazia, o que a mãe fazia? Vou sempre falar das duas. A minha primeira família, os 2 pais eram médicos, eles eram super novinhos, eles tinham 34, 35 anos. E eles tinham 4 filhos, que eu tomava conta. Tinha um bebê de 9 meses, o segundo tinha 2 anos, aí vinha uma menina de 4 e outra menina de 6. E aí, quando eu mudei para a segunda família, só eram 2 meninos, um de 2 anos e um de 4 anos. Mas os 2 meninos davam bem mais trabalho do que os 4. E agora você é mãe já ou não? Agora já. Agora você já é mãe. Você aprendeu muita coisa com essas crianças ou não? Não só com as crianças, mas com a cultura americana, o jeito de educar, a forma como eles encaram a escola, desde do castigo até lição de casa. Então, assim, hoje eu tento aplicar tudo no meu filho, porque eu super me identifiquei. E quais foram as dificuldades quando você chegou lá, o primeiro mês, no seu primeiro au pair? Eu acho que a minha ficha só caiu mesmo quando eu cheguei na casa da família hospedeira, porque eu estava muito animada, querendo muito fazer o programa. Eu acabei fazendo treinamento em Nova York, e depois, quando eu cheguei na minha família, foi que a minha ficha caiu, que eu realmente ia ficar 1 ano fora de casa. E ali, naquele primeiro momento, o desafio realmente é o inglês, porque você está nervosa, eu fiz inglês a vida toda aqui no Brasil, mas a hora que você chega lá e realmente tem que desenrolar, você tem que explicar alguma coisa para a criança, ou até mesmo seguir as orientações da mãe que ela está te pedindo, eu senti um pouco de dificuldade e fiquei com medo. Saudade do Brasil, não? Nenhuma. Não, bate uma saudade, mas assim, eu estava com muita vontade de fazer o programa. E assim, quando eu cheguei lá, eu achei que foi uma dificuldade, porque realmente eu era a única brasileira da cidade, existiam mais outras 4 au pairs, 3 alemãs e uma finlandesa, e não tinha brasileiro na cidade, então não tinha como. Às vezes eu queria contar uma história, fazer amizade também, foi um pouquinho mais difícil, porque eu não conseguia desenvolver, mas em 2 meses já estava desenrolando. E o clima lá, disse que é bastante frio onde você ficou, você estava falando antes para mim. E aí você dirigia também? Como é que era isso? Na primeira cidade era mais tranquilo, porque é ali no estado em cima da Flórida, então as 4 estações são mais tranquilas. Mas quando eu fui para minha segunda família, que ficava em Minnesota,
Aí os invernos são de menos 25. Assim, tem as 4 estações super distintas, e os programas da família, o que a minha mãe cozinhava, tudo é baseado na estação do ano. Então, quando chegava o inverno, eu lembro muito bem, quando chegava no Halloween, que é outubro, já tinha neve. E aí, dali para baixo... dirigia. Todo mundo fala, como? Não, mas não dá medo, porque, pelo menos no estado que eu fiquei, eles eram muito bem preparados, eles tinham uma limpeza de rodovias muito boas, então eu buscava as crianças, não tinha nada que colocar corrente no carro, no lugar que eu fiquei, apesar da quantidade de neve. E... você fica com receio, mas eles te ensinam a ir devagarzinho, como brecar, como fazer curva. E você não se coloca em perigo, né? Mas dirigia muito com neve. Com a sua família? Você chegou a viajar com a sua família? Viajei. Com a minha primeira família, eu morava na Geórgia, a gente pegou um carro, bem americano mesmo, colocou todo mundo dentro da van, e a gente começou a subir de carro os Estados Unidos. Então, a gente parava em cidades para dormir e foi conhecendo os Estados Unidos até chegar em Niagara Falls. Então, a gente fez Washington, D.C., fez outras cidades que eu não vou lembrar o nome, e chegamos até Niagara Falls. A hora que chegou em Niagara Falls, a gente fez Buffalo e aí foi voltando. Muitas au pairs ficam preocupadas em relação aos dias de folga. Como é que funciona? O que eu faço? O que você fazia no seu dia de folga? Eu curtia bastante, assim, na primeira cidade que eu fiquei, como era uma cidade mais pequena, eu encontrava com as outras au pairs, a gente ia no cinema, no shopping. Aí, já a segunda cidade que eu fiquei, como ela era maior, tinha museu, tinha restaurantes bons, super conhecidos, tinha exibição, tinha show. Aí, a minha vida ficou mais agitada no segundo ano. E quando chegou no fim do programa, o que você sentiu um mês antes de ir embora? Foi tristeza ou foi felicidade? Eu não queria ir embora, né? Porque realmente eu amo as minhas 2 famílias, principalmente a segunda, e eu queria arrumar um jeito de ficar. E tanto que depois que acabou o programa, eu voltei para o Brasil, mas eu gostei muito da cidade onde eu estava, então eu apliquei para uma universidade lá, no estado, e voltei para fazer faculdade lá. E daí lá eu ainda fiquei mais uns 4 anos, não com a minha família, mas eu sempre via eles. E parece que você trabalhou na Disney depois ainda. Foi quando eu fiz International Business em Minneapolis, e aí... Você era au pair? Não, depois. Tá. Aí... Mas você estudou enquanto você era au pair? Sim, você tem que estudar inglês, e aí eu já cumpri as minhas horas de inglês, e depois que eu cumpri minhas horas de inglês, porque os horários da minha família hospedeira permitiam, eu já comecei a fazer um curso de marketing. Isso não entra no plano da família, arcar esses custos desse programa, porque não tem nada a ver com o intercâmbio, mas a minha família permitiu que eu estudasse marketing e eu já comecei dentro da universidade a fazer aulas, e até por isso que eu peguei o gosto e achei que eu ia conseguir, mas o horário das minhas aulas batiam com as aulas da universidade. E você conseguiu guardar dinheiro ou não? Não. Não. Não, eu gastei tudo, porque eu ainda fui para Nova York, eu fui para o Colorado, né, para Denver, eu fui para New Jersey, eu ainda fui visitar uma amiga na Califórnia. Pelo que eu entendi, você fez um projeto no exterior, e o au pair foi o pontapé inicial, foi isso, né? Assim, eu sempre tive muita vontade de ir, e eu não conseguia arrumar um jeito de ir, porque tudo, né, os programas de intercâmbio eram caros, e eu queria ficar muito tempo, eu queria ter essa experiência da cultura e de ter longa duração. Então, o au pair foi o que eu mais me identifiquei e teve a oportunidade de eu ir. Então, foi o programa que eu consegui pagar e ficar numa longa duração. E uma vez que você está lá, as portas se abrem. É só você querer, se empenhar, estudar, ir atrás das coisas, que as coisas acontecem. E, Carol, você acha que nos lugares que você vem trabalhando aqui no Brasil, ter feito au pair, ter estudado lá, independente de qualquer matéria, você acha que isso foi o pivô, isso foi o principal pelas empresas te contratarem no Brasil? Sem isso, você não estaria trabalhando nessas áreas que estão, nessas empresas ou não? Eu acredito que foi fundamental, porque o inglês, claro, eu falo inglês que nem um nativo, né, esse contato que você tem.
E isso foi muito importante na minha carreira. Eu acredito que o posicionamento, o meu trabalho na Disney também, ter o programa de au pair no meu currículo me ajudou bastante. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei numa terça-feira. Numa quinta-feira eu fiz uma entrevista numa empresa e na segunda-feira eu já estava trabalhando. Então realmente foi um fez. divisor de águas, né? Ah, com certeza, eu não me arrependo, né? É uma coisa que você tem que se programar, você tem que se empenhar, mas eu acho que quem faz o programa de au pair realmente é um divisor de águas, porque muitas portas, muitas oportunidades se abrem depois que você volta com toda essa bagagem. Não, e é o que eu falo para o pessoal, custa hoje no mercado R$ 2.600, com todas as passagens de ida e de volta. Curso, acomodação, seguro, folga, salário, né? Não tem muita justificativa o cara que fala, não, é preço. Não, não é preço. O que não tem, é inglês, vai aprender antes de embarcar. Cuidado com crianças, tenha cuidado de crianças antes de embarcar. Então, acho que é tudo isso. Então, agradeço a Carol pelo papo rápido, breve, legal. Muito obrigado, Carol. Obrigado por ter vindo aqui. E agora eu vou chamar a Luana, que também foi au pair, para ela poder falar um pouquinho para a gente. Vem para cá, Luana. Tudo bem? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo bem. Bem, vamos começar um pouquinho sobre aonde você morou. Fala para a gente que cidade, que estado você morou, se era mais chuva, mais sol, para a gente poder entender um pouquinho da sua história lá. Tudo bem. Eu morei no estado de Michigan, na cidade de Detroit. E o bairro que eu morei é Bloomfield Hills, que é uma área assim mais nobre de Michigan. O tempo lá é bem gelado, então durante a maior parte do ano neva. Só que as estações lá são muito bem delimitadas. Então, assim, é muito bonito você ver essa troca de estação que tem em Michigan. Foi uma experiência muito legal. Que legal. Joia, me fala um negócio, como era a configuração da sua família? Quantos filhos tinham? O que o pai fazia? O que a mãe fazia? Como é que era o dia a dia deles? Então, a configuração era o pai e a mãe. O meu host dad, ele era da França. A minha host mom, ela nasceu na Rússia e foi criada na Alemanha. E eu cuidei de gêmeos dos 3 meses de vida aos 2 anos de idade. E éramos nós 5. Então você não ficou só um ano? Eu fiquei 2. Eu fiquei 2 anos, sim. Olha só, ela também 2 anos. Eu fiquei 2 anos com a mesma família. Que joia. E me fala um negócio, eu quero saber quais foram as dificuldades suas no primeiro mês de intercâmbio. Sentiu saudade, ou foi o inglês, ou foi o tempo, né, o clima, o que foi? Ou não foi nada? Não, o clima foi muito difícil, porque eu cheguei em janeiro, que é o ápice do verão aqui. Quantos graus tinha lá? Então, eu saí daqui, estava 35, eu cheguei lá, estava menos 10. Então, foi bem difícil, assim, a questão de adaptação do clima. Eu acho que eu tive muita dificuldade também com o sotaque do meu host dad. Que foi francês. Só que ele aprendeu inglês em Londres, então ele tinha um sotaque muito carregado, mas assim, nas outras questões foi muito aí você tranquilo. Chegou com o sotaque de brasileira e aí tinha a mãe finlandesa. Então, todo mundo, cada um de um país, falando com um sotaque, uma cultura. E me fala um negócio, você chegou, claro, a estudar lá. O que você estudou e o quanto foi importante você ter estudado? Então, eu fiz curso de terapias alternativas lá. Eu estudei técnicas de meditação e cura espiritual. Né? E eu fiz aulas particulares no Instituto Theta Healing. Então, foi tudo muito exclusivo, assim. A minha LCC, que é a minha agente lá, ela deixou que eu fizesse essas aulas. Bem específico. E ela me deu todo o suporte para isso. Foi muito bom, Que joia. E além disso, você dirigia? E como é que é dirigir na neve? Nadava com as crianças? Como é que era isso? Então, dirigir, eu não tinha muita experiência de direção aqui no Brasil. Então, eu cheguei lá e Michigan não tem transporte público, porque lá é a cidade do motor. Então, todas as feiras de automóvel, todas aquelas feiras que a gente vê de Kombi, de Fusca, a maioria delas é em Michigan. Porque as grandes companhias estão lá. Então, eu tive que aprender a dirigir, eu tive que me virar. Mas, assim, depois de um mês treinando, dirigindo todos os dias, estava já zeradinha, dirigindo muito bem. Dirigir na neve, no começo, foi bem complicado, porque como a gente não tem neve aqui no Brasil, e, assim, foi uma dificuldade, mas não foi um bicho de 7 cabeças, não. Assim, depois de, não sei, umas 3 semanas dirigindo todos os dias, enfrentando, às vezes, até black ice, né, que eles chamam, já estava sabendo lidar também com o carro, com a direção, não tinha problema nenhum.
E a questão de nadar, os meninos faziam aula de natação. Olha que legal. Então eu ia para aula de natação com eles. Que ótimo. E viajar? Viajava muito com a família ou não? Deu sorte ou deu azar? Dei sorte. Eu fui para a Europa com eles. Olha só. A gente foi para Toronto primeiro, para o Canadá, depois a gente fez Paris. A gente foi para alguns vilarejos no sul da Alemanha. Aí a gente passou pela Bélgica. E depois a gente foi para Espanha. Olha só. E a gente viajou por alguns estados também e Up North, que é uma área bem bonita e bem verde assim de Michigan, que é quase divisa com o Canadá também. Então eu dei sorte. Caramba. Dias de folga. O que você fazia nos dias de folga, nos finais de semana de folga? Então, nas folgas, geralmente eu saía com os meus amigos ou viajava. E esses amigos, onde você fazia? Então, eu fiz muitos amigos com a agência. Porque a gente tem o grupo de au pairs, a gente tem os meetings, que são aqueles encontros que a gente tem todo mês. Então, a gente fazia amigos por lá. E, às vezes, né, saindo, a gente fazia algum amigo em algum bar, se você é maior de idade, né, pode ir. Ou, às vezes, em restaurante, ou em eventos também, porque nos Estados Unidos tem muito evento de St. Patrick's. Então, e os americanos são muito acolhedores, né? Então eles vinham assim já, vamos fazer amizade, me chamava para outros eventos, então sempre... Claro que depende bastante de você também, né? Também, se você fica muito tímido, aí fica um pouco difícil também de comunicar. Mas eu era bem desenvolta, assim, despojada, não tinha problema não. Você acha que o au pair foi um divisor de águas na tua carreira, na tua vida, ou ele foi uma viagem só? Nossa. O que abriu de portas esse programa para você? Nossa, muita coisa. Em questão pessoal, assim, foi o que mais me abriu portas, porque eu sou formada em fisioterapia, e aí eu decidi que eu ia sair da carreira de fisioterapia para ir para uma outra área, que é a área de viagem, né, de intercâmbio. Então, para mim, foi um divisor de águas. Melhorou, assim, muito na minha questão de carreira, de como eu me enxergo. Eu tive um desenvolvimento pessoal muito grande. Então, assim, eu não vejo o au pair como uma viagem só. Quem está assistindo esse webinar aqui conosco são pessoas interessadas em fazer o au pair um dia. Pode ser imediatamente ou para o futuro. Que recado que você tem para deixar para elas? Olha, o recado que eu deixo é vá muito preparado para esse programa. Para enfrentar qualquer coisa que você não esperava enfrentar aqui no Brasil, na sua zona de conforto. Vá preparado para mudanças, para desafios mesmo e para encarar você mesmo. Acho que é esse o melhor recado que eu tenho. Isso aí é o que eu sempre falo. A zona de conforto, você tem que sair da zona de conforto para você aprender alguma coisa. Senão, o que adianta? Ficar aqui com os pais resolvendo os problemas, os pais antecipando os problemas, não adianta nada. Muito obrigado, Ana. Valeu mesmo, viu? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses 2 depoimentos. É muito mais fácil a gente trazer gente que já fez o au pair do que a gente ficar falando aqui. Bem, o primeiro passo que você tem que fazer para isso aí é fazer uma prova de inglês, realizar uma prova de inglês totalmente gratuita na Biointercâmbios. Você liga, faz o agendamento ou faz aqui no link aqui embaixo na descrição, faz o teste de inglês e a partir daí você senta com os nossos consultores que eles vão poder explicar um pouco mais sobre como funciona a viagem de au pair, tá bom? Espero que você tenha gostado, muito obrigado.